O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para estar trazendo para a igreja nessa noite, amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, e também em Êxodo, capítulo 32. Amém? Êxodo 20 diz assim, versículo 1: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Agora eu vou pedir para você ir lá em Êxodo no capítulo 32. Nós vamos ler aí do versículo 1 ao 4. E diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Podemos assentar. É uma passagem muito conhecida por todos nós. No livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos aí os 10 mandamentos. O momento em que Moisés, ele ali subiu ao Monte Sinai e o Senhor, ele desenhou com o seu próprio dedo nas tábuas as leis para o povo. 10 leis ali para o povo se guiar diante daquilo. E é interessante que aí nessa passagem que nós lemos de Êxodo 20, aí se encontram os 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo. E o Senhor, ele faz questão de dar ênfase a isso ao povo de Israel, porque foi o povo hebreu, o povo de Israel, que trouxe na antiguidade esse conceito de monoteísmo, que é a adoração a um único Deus. Então, a maioria das civilizações na antiguidade eram politeístas, adoravam a vários deuses. Então, o Senhor, ele fez questão de enfatizar isso com o povo, de não adorarás a outros deuses, não terás outro Deus além de mim, para enfatizar para o povo que mesmo em meio a uma cultura e a um tempo em que a maioria, o que predominava era a adoração a outros deuses, a vários deuses, o Senhor, ele queria dar essa ênfase para o povo que ele não era como os outros deuses, que ele era um Deus único e que a adoração devia ser dada somente a ele. Que o povo não deveria aceitar nenhum tipo de adoração a um outro Deus ou a um outro ídolo, mas que o eu sou era o único Senhor. Então Deus, ele faz questão de enfatizar isso para o povo devido à cultura que eles viviam naquele tempo. Uma cultura onde os povos adoravam a vários deuses, deuses construídos de pedra. Por isso até mesmo a imagem do bezerro de ouro, porque a maioria dos outros deuses tinham essa imagem de um boi, de uma vaca, de um touro, que eles construíam ali para adorar.
E o Senhor dizia: não, povo de Israel, não terás outro Deus além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo. E é isso o Senhor dá para Moisés no Monte Sinai, no capítulo 20. E quando a gente vai lá para o capítulo 32, nós já vemos o momento em que o povo de Israel já quebra o mandamento que o Senhor tinha acabado de dar para Moisés. Construíram para si outros deuses. Então, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, o povo estava ali embaixo, no pé do monte. E devido ao tempo que Moisés estava demorando, Moisés passou cerca de 40 dias ali no monte. Então, o povo começou a ficar inquieto, a ficar impaciente, a ficar ansioso com essa demora de Moisés. E eles vão até Arão, eles acabam se deixando ser tomados pela cultura ou pelo costume que eles viviam naquele tempo. E eles vão até Arão e pedem: Arão, faça para nós outros deuses, porque Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele, não sabemos se ele irá voltar, então faça para nós outros deuses, ídolos, para que nós possamos adorar. E ali Arão, como líder daquele povo, erradamente ele prontamente escuta e atende o pedido do povo e pede para que então eles recolham tudo aquilo que fosse de ouro, que eram os pertences que eles tinham trago do Egito, fundiu e ali construiu então um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. E aqui nós já percebemos uma coisa, que quando o povo ele pede para Arão, eles logo falam: o teu servo Moisés, que nos tirou do Egito, nós não sabemos quando ele volta. Então, o povo ele está terceirizando a sua adoração. Eles estão terceirizando a sua adoração para Moisés e tirando a responsabilidade de si mesmo. E quando nós terceirizamos a nossa adoração para outros, nós abrimos espaço para que bezerros de ouro sejam construídos. E por diversas vezes nós vemos na história do povo de Israel, quando em vários momentos eles tornam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nós vemos por diversas vezes isso sendo citado na Bíblia. E o povo tornou a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus. Tornando a fazer o que era mal. E quando nós vamos lá no livro do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 2, o profeta ele recebe uma palavra do Senhor dizendo que falta o Senhor teve com seus pais, com os seus antepassados, que falta o seu povo encontrou em mim, para que começasse a construir para si ídolos vazios, sem valor, e se tornassem eles mesmos vazios. Então, o povo, ele por diversas vezes tornava a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando nós nos deparamos com essa passagem de Êxodo capítulo 32, principalmente, por muitas vezes nós ficamos indignados e perplexos e começamos a nos questionar como que esse povo que viveu tantos milagres, que viveram coisas sobrenaturais na saída do Egito, pode, nesse momento, virar as costas para o Senhor e começar a construir ídolos para si. Um povo que provou o maná que desceu do céu, um povo que provou a água tirada da rocha, um povo que atravessou o Mar Vermelho, um povo que tinha uma nuvem que os guiava durante o dia e uma nuvem que os guiava durante a noite, um povo que ficou durante anos caminhando no deserto e não tinham as suas roupas envelhecendo. Como que um povo que viveu tantas coisas sobrenaturais, mesmo assim, nesse momento, apenas em um momento em que Moisés demora um pouco no monte, esse mesmo povo que experimentou dessas coisas sobrenaturais é um povo que vira as costas para o Senhor e constrói para si ídolos, outros deuses para adorar. E muitas vezes nós nos questionamos, e a questão central aqui nessa passagem é que existe um desejo natural no coração do homem de adorar.
existe um desejo natural dentro de nós, a necessidade dentro de nós da adoração. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. E Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E eu queria destacar essa parte que diz que pôs o Senhor no coração do homem o anseio pela eternidade. Isso significa que eu e você, nós fomos criados para o Senhor. O Senhor, Ele na nossa criação, Ele colocou esse desejo dentro de nós. Então, dentro de cada um de nós, dentro do ser humano, há um desejo profundo e a necessidade pela adoração. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Eu gosto de uma frase que até diz que hoje ainda existem missões pelo mundo porque ainda existem povos que não adoram ao Senhor. Quando nós conseguirmos alcançar todos os povos a adorarem ao Senhor, nós não precisaremos mais de missão. Por quê? Para isso que nós fomos criados. Eu e você, nós fomos criados para adorar ao Senhor, para adorar aquele que é digno. É a criatura que foi feita para adorar ao Criador. Porém, quando essa adoração, quando esse lugar, quando nós não colocamos Deus como o principal de ser adorados, nós abrimos espaço para que outras coisas ocupem esse lugar de adoração dentro de nós. Então, quando Deus, aquele que é o único digno de ser exaltado, Ele não é adorado, outra coisa ocupa esse lugar dentro de nós. Vocês estão entendendo, amém? Então, existe em nós esse desejo pela adoração. E essa tem sido uma estratégia do adversário ao longo do tempo de tentar roubar esse lugar do Senhor. Então, existe uma briga, existe uma guerra espiritual pelo meu e pelo seu coração. No mundo espiritual, guerras estão sendo travadas para tentar ocupar e preencher o seu coração. Então, ao longo dos anos, ao longo da história, nós vemos o adversário tentando roubar esse lugar de Deus. Nós vemos povos, culturas, outras nações construindo para si deuses. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão procurando preencher um espaço e um vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. Porque as pessoas lá fora acabam começando a buscar em outras religiões. As pessoas, elas anseiam e buscam encontrar um sentido para a vida, um sentido e um propósito para a sua existência. Elas procuram encontrar qual será o seu destino, porém elas começam a procurar isso em diversos lugares, em locais errados e locais que não vão preencher esse vazio, porque esse espaço que existe dentro de nós, ele só pode ser preenchido pelo Senhor. Então existe dentro de nós esse desejo. E nós vemos ao longo da história que por diversas vezes o povo de Israel construiu para si ídolos. Nós vemos, por exemplo, o exemplo é da Torre de Babel. O povo que começou a construir uma torre com a justificativa de que eles queriam alcançar o céu, que eles queriam ficar mais próximos de Deus. Porém, a verdade é que eles começaram a querer construir essas torres para poder alimentar o seu próprio ego, o seu próprio desejo, e aquilo que antes estava sendo criado para tornar o povo mais íntimo e mais próximo de Deus, começou a se tornar um lugar que servia para a adoração de outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Então existe essa batalha sendo travada por nós. Existe essa batalha sendo travada pelo nosso coração.
E existe uma frase de um escritor que eu gosto muito, Tim Keller, que diz que adorar não é uma escolha que você deve fazer. Todo mundo vai adorar alguma coisa. A escolha que você faz é aquilo que você vai adorar. Então, nós não temos escolha. Todos nós, todo ser humano, ele vai adorar algo. A questão é, o que é que você está adorando? E quando nós nos deparamos com os 10 mandamentos e com essa questão da idolatria, normalmente é essa imagem que vem na nossa mente, né? De alguém construindo uma estátua, alguém construindo um bezerro de ouro, alguém construindo um objeto para adorar, alguém adorando alguma imagem. Normalmente, quando a gente fala de idolatria, é logo essa imagem, essa cena que vem à nossa mente. E aí, geralmente, nós, crentes, protestantes, nos isentamos disso, porque nós falamos, eu não adoro a nenhuma imagem, eu não adoro a nenhuma estátua, então eu estou isento disso, isso não passa por mim, porque eu não estou construindo nenhuma estátua para eu adorar, eu estou adorando ao Senhor. Porém, quando a gente busca a definição de idolatria, segundo as Escrituras, idolatria é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus. Aquilo que toma a nossa mente, o nosso desejo e consome o nosso coração. Ou seja, idolatria está muito além do que apenas um objeto, uma estátua, uma imagem. Idolatria pode ser um desejo, um sentimento, uma pessoa, um objetivo de vida. Diversas coisas podem se tornar idolatria no seu coração. E normalmente, quando nós paramos para medir a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, nós vamos medir a nossa espiritualidade pelos nossos comportamentos externos, pela nossa moralidade, por aquilo que nós fazemos, pela decisão que nós tomamos, pela postura que nós temos diante das pessoas. Nós começamos a medir a nossa espiritualidade por aquilo que nós estamos fazendo e não por aquilo que somos. Nós medimos a nossa espiritualidade por aquilo que é externo, quando na verdade o que molda de fato a nossa espiritualidade são os altares que nós levantamos do lado de dentro do nosso coração. Então a nossa espiritualidade ela é moldada por algo que é construído dentro de nós, pelos altares que nós levantamos dentro do nosso coração. E o Senhor, Ele declara que Ele é o único digno de ser adorado. Por isso, somente o Senhor, somente o Cristo verdadeiro, o Messias, aquele que abriu mão de toda a sua glória e veio, se tornou homem, assim como eu e você, e morreu por nós, prometeu que irá voltar. Somente Ele deve ser quem vai se assentar no trono do nosso coração. O Senhor é que deve ter a primazia dentro de nós. Ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser o primeiro, o escolhido. E o que é que tudo isso, o que é que essa questão de idolatria, adoração a outros deuses, a construção do bezerro de ouro, talvez você esteja aí se questionando, mas o que isso tem a ver com a série Adoração? O que é que isso tem a ver com adoração? É exatamente o fato de que o pastor Mateus já falou isso na semana passada. O Senhor, Ele não está interessado na sua adoração, no seu ato de adoração, mas no seu coração. Música não é adoração, música é uma expressão de adoração. Então o Senhor, Ele não está buscando apenas adoradores que saibam cantar as melodias de uma maneira bonita. O Senhor, Ele não está procurando apenas pessoas que saibam as letras das canções que o Ministério de Louvor está cantando aqui e que no momento da adoração cantam essas canções juntamente conosco, levantam as suas mãos, glorificam e adoram. Não, o Senhor, Ele não está buscando apenas essa adoração de aparência, aquilo que é externo. O Senhor, Ele
quer ocupar a primazia do seu coração. Ele quer ser o primeiro dentro do seu coração. Ele quer ser o único. Ele quer ser o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último pensamento ao dormir. Ele quer que você o deseje e o ame e o adore de verdade no íntimo do seu ser. Ele não quer apenas essa adoração aparente, mas Ele quer o seu coração. Ele deseja o seu coração. Às vezes você pode estar aí quietinho, de cabeça baixada no momento do louvor, mas no seu íntimo o seu coração está queimando e borbulhando de desejo por Ele. É claro que é importante e necessário nós expressarmos a nossa adoração através do louvor, através da música, através da dança, através dos gestos do nosso corpo, como levantar das nossas mãos, como nos prostrarmos e nos ajoelharmos. Tudo isso é importante e necessário, porém os olhos do Senhor estão voltados para o seu coração e para a intenção real que há dentro do seu coração. E essa palavra nos últimos tempos e meses tem queimado no meu coração. Eu tenho percebido como se o Senhor estivesse gritando nesse tempo que Ele quer de volta o nosso coração para Ele. E quando a gente fala isso, e quando eu digo isso de que o Senhor quer de volta o seu coração para Ele, parece que é um discurso que pode ser falado por alguém que em algum momento da sua vida servia ao Senhor, mas pelas circunstâncias e pelas dificuldades, não sei, em algum momento se afastou dos caminhos do Senhor e Deus está querendo ele de volta, mas não. Esse é um discurso também para nós crentes que estamos aqui dentro da igreja, que viemos e frequentamos aos cultos. Esse também é uma fala para nós. O Senhor, Ele quer nesse tempo de volta o nosso coração. E a pergunta que Ele tem para nós nessa noite é: o que tem ocupado o lugar no seu coração nesse tempo? O que é que você tem desejado no mais íntimo do seu ser? O que é que você tem medo de perder? O que é que de repente você tem medo de em algum momento da sua vida não alcançar? O que é que você mais tem pensado, o que mais tem tomado conta do seu pensamento nos seus dias? Isso pode estar se tornando idolatria. E existe essa guerra pelo nosso coração. A todo instante, o inimigo, ele pode tentar colocar dentro de nós coisas que vão ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. O Senhor, Ele não quer apenas fazer parte de um momento do seu dia, sabe? Apenas parte daquele momento em que você para fazer o seu devocional e você dá um check na sua lista de tarefas do dia e diz: cumpri, tive o meu momento com o Senhor. Não. Isso é importante, mas o Senhor não quer apenas isso. Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer tomar conta da sua mente. Nós percebemos que o fim dos tempos tem se aproximado. E o Senhor, Ele quer uma noiva que seja apaixonada e desesperada por Ele. Uma noiva que o anseie, que deseja encontrar o seu noivo. Uma noiva que diga: como eu desejo esse dia em que eu vou encontrar o meu amado, porque é nesse dia que eu estarei plenamente completa e plenamente feliz, quando eu olhar face a face para Ele e ver como Ele é. É essa noiva, é esse coração de adorador que o Senhor deseja despertar em nós nesse tempo. Ele quer ocupar a primazia no seu ser. Ele quer ser o primeiro no seu coração. E muitas vezes, até mesmo o nosso ministério pode ocupar esse lugar dentro de nós. Eu compartilhei até com o Ministério de Louvor, quando eu conversei um pouquinho sobre isso com eles, que no ano
acho que foi no ano passado, no final do ano, eu ouvi um podcast. Eu gosto muito de ouvir podcasts. E de uma escritora cristã que também compartilha conteúdos cristãos nas redes sociais. E ela fala muito de maternidade, criação de filhos. Eu não sou mãe ainda, mas gosto de acompanhar. E ela falou que ela estava viajando para o lançamento dos seus livros. E em um momento ela estava indo para um estado, para ir para uma livraria, para o lançamento. E naquele momento no avião ela pegou a Bíblia para poder ler. E ela disse que naquele momento, no avião, enquanto ela lia a Bíblia, o Senhor, Ele começou a confrontar o coração dela. E o Senhor começou a questioná-la. Você está lendo a Bíblia porque você precisa ter algo para compartilhar com as pessoas ou porque você realmente me deseja? E naquele momento que eu ouvi aquilo, eu fui constrangida pelo Senhor. Aquilo confrontou o meu coração. Falei, Senhor, eu não quero estar buscando a Ti, lendo a palavra e buscando um conhecimento mais profundo apenas para poder ter o que compartilhar e ter o que ministrar no altar. Não, eu quero poder estar Te buscando porque o meu coração realmente deseja a Ti e porque o meu coração anseia Te conhecer mais. Então, o que tem te motivado? O que tem movido de fato o seu coração? Qual tem sido a real intenção do seu coração? Até mesmo quando você está fazendo as coisas para Ele, o que tem te motivado? O que tem gerado dentro do seu coração? Será que de repente isso tem se tornado um ídolo em algum momento na sua vida? Será que você tem às vezes se preocupado mais com o seu ministério? Será que você tem se preocupado mais com aquilo que você pode fazer? Se preocupado com o altar, com a sua reputação ou com o que os outros vão pensar? De repente esse tipo de coisa pode em algum momento começar a tomar conta do nosso coração e roubar o lugar do Senhor, e roubar o lugar dele dentro de nós. E o Senhor nessa noite, Ele está dizendo para nós: eu quero de volta o seu coração. Eu quero ser o primeiro no seu coração. Eu quero ser o seu primeiro pensamento ao levantar e o primeiro pensamento ao dormir. Eu quero ser o único a se assentar no trono do seu coração. E em João 17, vou pedir para você abrir aí. No versículo 20, versículo 24. Nessa passagem, o Senhor, Ele ora por nós. E no versículo 24 diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me destes, porque amastes antes da criação do mundo. Então aqui diz que o Senhor, Ele ora por nós e Ele fala com o Senhor: eu quero que aqueles que o Senhor me destes estejam comigo para que vejam a minha glória. Ou seja, o Senhor, Ele te deseja. O Senhor, Ele deseja estar com você. O Senhor, Ele deseja estar comigo. O Senhor, Ele quer estar conosco. O Senhor, Ele anseia pela sua noiva. Não é apenas nós que desejamos o Senhor, Ele também te deseja. O Senhor, Ele quer passar mais tempo contigo. O Senhor, Ele quer ter mais tempo com você. O Senhor, Ele tem coisas sobrenaturais para poder revelar ao seu coração. Mas para isso você precisa deixar que Ele ocupe o primeiro lugar dentro do seu coração.
Você precisa deixar que o Senhor se assente no trono do seu coração. Ele deve ser o único a se assentar no trono do nosso coração. Quando nós estamos aqui louvando e adorando ao Senhor, o Senhor, Ele não quer apenas pessoas que toquem bem, apenas pessoas que saibam bem a teoria ou que cantem bem. É claro que isso é importante, nós precisamos nos dedicar em aperfeiçoar o dom que o Senhor nos deu. Porém, por trás de cada instrumento, por trás de cada microfone, por trás de cada cadeira aí no altar, onde tem adoradores sedentos para o Senhor, Ele deseja que estejam verdadeiros discípulos de Jesus. Discípulos dele, pessoas que desejam e anseiam estar com o Senhor, que desejam caminhar lado a lado com Ele, que desejam conhecê-lo. Muitas vezes nós podemos estar adorando a Deus, porém não adorando ao Deus verdadeiro. Assim como na canção que nós cantamos aqui, às vezes único, as sombras que nós mesmos projetamos. O que é isso? Ídolos que nós construímos. Às vezes nós mesmos podemos projetar a imagem de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Como nós vemos hoje aí fora as pessoas falando de um Deus e de um Jesus que não é o Jesus bíblico que nós adoramos. Falando de um Jesus, de um Deus que não é um Deus verdadeiro. Apenas pegando porções e partes que satisfaçam a si mesmo e declarando que esse é o Deus. E digam que o adoram. Essa adoração não é uma adoração ao Deus verdadeiro. Eles estão adorando ídolos porque estão adorando a uma projeção de Deus, a uma imagem de Deus que Ele mesmo criou. Então, muitas vezes nós acabamos projetando a imagem de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Por isso o Senhor, Ele quer que nós o conheçamos. Nós precisamos conhecer aquele a quem nós adoramos. Nós precisamos conhecer o Senhor. E não apenas conhecer de ouvir falar, de ouvir as pregações, mas conhecer de ter intimidade com Ele. Conhecer de saber o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim, de saber quando é a voz dEle falando, porque eu o conheço e eu sei qual é a sua vontade. É um conhecer de buscar se aprofundar no Senhor. Nós nos tornamos parecidos e semelhantes com aquilo a quem nós adoramos. Então, enquanto nós adoramos ao Senhor, é como um espelho, um reflexo, que eu vou me tornando parecido com Ele à medida que eu adoro. À medida que eu adoro ao Senhor, à medida que eu exalto e louvo o seu nome, eu vou me transformando a ser mais parecido com o Cristo. E nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E quando nós o adoramos, nós nos transformamos e nos tornamos parecidos com Ele. Eu ouvi algo que para mim foi muito forte, que quando nós dizemos que nós não confiamos no Senhor, quando nós duvidamos que o Senhor Ele pode fazer algo por nós, nós estamos idolatrando alguém, porque eu estou dizendo que o Deus que eu adoro não é um Deus confiável. Então, a quem você está adorando? Será que você de fato conhece o Deus a quem você adora? O Senhor nessa noite, Ele quer nos levar a essa reflexão, a nós nos questionarmos. Será que em algum momento eu tenho adorado aquele que não é o Deus verdadeiro? O Senhor, Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. O Senhor, Ele quer que você o conheça, que você o deseje, que você o ama. E o Senhor, Ele quer que você seja o primeiro no seu coração. Então, talvez em algum momento, por diversas vezes, às vezes na nossa vida, nós podemos deixar que outras coisas ocupem o primeiro lugar,
que outras coisas, preocupações e anseios tomem o lugar do Senhor no nosso coração. Mas nessa noite a mensagem que Ele tem para nós é que Ele quer o nosso coração de volta. Ele não quer apenas preencher um espacinho pequeno no canto do seu coração. Ele quer te tomar por inteiro. Ele não quer apenas uma parte da sua vida. Ele não quer que você entregue apenas uma parte e diga: Senhor, essa parte aqui é sua, o Senhor pode habitar, o Senhor pode controlar, está em tuas mãos, mas essa parte aqui deixa comigo, que eu sei o que fazer, eu sei bem como conduzir. Não, o Senhor quer alguém que confie plenamente dele, que entregue a sua vida e o seu coração por completo. Ele busca o nosso coração, alguém que deseja e o anseia mais do que tudo, sem se preocupar com as outras coisas, porque sabe que o Senhor está no controle. Como aquela mulher que derramou o perfume mais caro aos pés do Senhor, e que até mesmo os discípulos questionaram por que algo tão caro, mas ela não se importou com aquilo que estavam falando, porque ela sabia a quem ela estava adorando, ela sabia que ela poderia derramar tudo diante dos pés dele, porque não iria faltar nada. Ela se derramou por completo. Naquele momento ela estava declarando: Senhor, Tu és o primeiro no meu coração, nada mais tem valor para mim, nada mais importa para mim, eu não desejo mais nada do que a Tua presença, e que isso possa tomar e invadir o nosso coração nessa noite, que você venha sair deste lugar com o seu coração desejoso por conhecer mais dEle, por conhecer mais do Deus a quem você o adora, e que você venha a todo momento estar reflexivo e atento para não deixar que outras coisas possam ocupar o lugar dEle no seu coração, que outras coisas não possam se assentar no trono, para que você não venha levantar outros altares em algum momento da sua vida dentro do seu coração, mas que esse altar possa ser levantado apenas para aquele que é digno. Aquele que é digno de ser exaltado, e nós estaremos apenas plenamente satisfeitos quando nós deixarmos que Ele ocupe esse lugar no nosso coração. Aqueles que estão lá fora procurando se satisfazer com outras coisas, só encontrarão a plena satisfação quando o Senhor preencher esse lugar no coração. Deus, Ele nos anseia e deseja por nós.